Quando se deu início à construção da nova capital, o Senhor já havia começado a instalar sua igreja na cidade de Brasília. Já em 1957, quando os primeiros candangos migraram para o Planalto Central, os servos do Senhor os acompanharam, e com eles, o desejo de prosseguir servindo em verdade e fidelidade. Os primeiros vindos da Igreja Assembleia de Deus do Belém, São Paulo, acampados à Fazenda Granja do Torto, reuniram-se com o intuito de congregar-se sobre o ministério da missão, mas agora na cidade de Brasília. Para o projeto, recolheram as primeiras ofertas, que seriam suficientes para a construção de uma pequena congregação de 35 metros quadrados. A obra foi erguida pelos pioneiros, irmão Salomão Castro, Vigílio José dos Santos, Carlos Messias, Alfredo da Silva, João Carolino dos Santos e outros. A congregação assistiu uma comunidade de 250 pessoas acampadas, mas a igreja não tinha um pastor dirigente e era assistida por pastores que estavam em missão. Neste mesmo diapasão, surgiram as congregações da Vila Amauri, Planalto e Candangolândia. Aproximados dias em que se encerraria o acampamento do Torto, a congregação adquiriu o lote da QR4, número 5 em Taguatinga Sul. Neste local, ao findar do ano de 1959, concluíram a construção da primeira sede congregacional e realizaram o primeiro grande batismo, onde 30 pessoas desceram as águas. O evento contou com a presença do saudoso pastor Túlio Barros da cidade do Rio de Janeiro. Nesta mesma ocasião, foi consagrado a pastor o evangelista João Ferreira, procedente do Rio de Janeiro, enviado pelo pastor Túlio Barros, que passou a dirigir os trabalhos dessa igreja recém-fundada, hoje a DEB. No início do ano de 1960, com a saída do pastor João Ferreira, que de imediato foi substituído pelo presbítero Luiz Pereira, e este por apenas um breve período, pois em 15 de janeiro, atendendo a convite de vários irmãos, assume a presidência da igreja o pastor Francisco Miranda, natural de São João del Rei, Minas Gerais, sendo que nesta mesma data, ou seja, 15 de janeiro de 1960, realizou-se uma assembleia extraordinária, ocasião que foi deliberada a eleição da diretoria, bem como o nome da igreja para Assembleia da Missão em Brasília. Posteriormente, passou a se chamar Assembleia de Deus de Brasília, data em que foi empossado o pastor Francisco Miranda como pastor-presidente da igreja. Após a deliberação, aprovou-se que o dia 21 de abril de 1960 como data de fundação da igreja, a fim de coincidir com a inauguração de Brasília. O pastor Francisco Miranda começou sua gestão muito ativo e dinâmico, para dar base, sustentação e firmeza para este ministério, enfrentando lutas, oposições, mas vitorioso, contando com o apoio dos pioneiros que amavam essa obra, sempre avançando e adquirindo terrenos para a expansão da igreja. O pastor Francisco Miranda desempenhou um papel fundamental na estruturação, expansão e consolidação dos trabalhos. Adquiriu áreas em Taguatinga, inclusive com muita luta e sacrifício, a área do Templo Sede, além de outras como Núcleo Bandeirantes, Sobradinho, Asa Norte, Guará e Gama, além de preparar outras. O pastor Francisco Miranda ainda deu início à construção do Templo Sede, porém interrompido pela sua partida para a glória. O pastor Francisco Miranda presidiu a igreja de 15 de janeiro de 1960 a 26 de julho de 1973, quando foi vítima de um acidente de trânsito ao regressar de um culto na igreja de Ceilândia Sul, tendo passado para o Senhor aos 61 anos de idade, no auge do seu ministério. Com a partida para a glória do pastor Francisco Miranda, assumiu a presidência da igreja o pastor Arthur Xavier de Paula, natural de Sete Lagoas, Minas Gerais, que na ocasião era vice-presidente do pastor Francisco Miranda. O pastor Arthur Xavier de Paula deu continuidade aos trabalhos de expansão da igreja, adquirindo mais lotes e construindo novos templos. Ele foi responsável pelo acabamento da construção do antigo Templo Sede, iniciado pelo pastor Francisco Miranda, e presidiu a igreja até setembro de 1985.
Com a saída do pastor Arthur Xavier de Paula, em janeiro de 1985, assumiu a presidência da igreja o pastor Esdras de Oliveira. Presidiu a ADEB de 6 de setembro de 1985 a 30 de janeiro de 1988, tendo como vice-presidente o pastor Evonir Teixeira da Fonseca. O pastor Esdras de Oliveira mostrou grande disposição para dar continuidade ao crescimento da igreja. Inclusive, na sua gestão, foi concebido o projeto para a construção do novo templo-sede. Em 30 de janeiro de 1988, o pastor Esdras de Oliveira, vítima de um acidente vascular cerebral, deixou a presidência da igreja. Em seu lugar, assumiu o pastor Evonir Teixeira da Fonseca, natural de Caatinga, Minas Gerais. Presidiu a ADEB do mês de fevereiro de 1988 a março de 1989, quando renunciou ao cargo. Mesmo no curto período de sua gestão, contribuiu de maneira significativa, tendo inclusive adquirido várias áreas para a construção de congregações. Com sua renúncia, assumiu a presidência da ADEB o pastor Osival Pereira Xavier. Em eleição realizada no dia 1º de abril de 1989, o pastor Osival Pereira Xavier, natural de Paracatu, Minas Gerais, foi eleito a presidente da ADEB, tendo tomado posse no dia 21 de abril do mesmo ano, ou seja, 1989. O pastor Osival Pereira Xavier, até sua posse, pastoreava a congregação da Asa Norte no plano piloto. O pastor Osival Pereira Xavier deu continuidade aos trabalhos dos seus antecessores, com muita dinâmica, entusiasmo e disposição. A igreja, que já vinha em crescente expansão, continuou. Quando o pastor Osival assumiu, este ministério contava com 36 congregações e atualmente atinge aproximadamente 450 congregações. Os anos 90 começou com uma grande expansão ministerial. Assim que novas cidades surgiram, como Samambaia e Santa Maria, aparecia também a necessidade da igreja se assentar junto às comunidades mais incipientes. Deste modo, a maioria dos trabalhos nasceram junto com suas cidades. Cidades e mais cidades sobrevieram ao Distrito Federal, como Arniqueiras, Recanto das Emas, São Sebastião e Vicente Pires. Deste mesmo modo, a ADEB se expandiu tanto no DF como em seu entorno, em cidades como Planaltina do Goiás, Ocidental, Águas Lindas, sem se falar das cidades em que já se encontrava há muitos anos assentada, tais como Lusiânia, Valparaíso e Novo Gama. Com isso, em 2002, uma nova estrutura administrativa se fazia necessária. O pastor-presidente Osival Pereira Xavier, com sua estrutura de diretoria, aproveitando essa esteira de desenvolvimento, passou a organizar o ministério em setores, criando de início 4 setores. Atualmente contamos com mais de 29 grandes setores. Nessas últimas 3 décadas, contamos com inúmeras realizações, dentre elas, a fundação da Convenção dos Ministros Evangélicos de Brasília e Goiás, como a DEBG, em 1992. E a inauguração de diversos grandes templos, entre eles o novo templo-sede da ADEB em 1999. O aumento das ações sociais da Igreja através da Associação Beneficente Evangélica, ABE, com a ampliação da atuação das creches, que neste ano atendeu mais de 2.000 crianças em diversas cidades do DF, inclusive distribuição de cestas básicas a incalculáveis famílias. A estruturação e criação de vários departamentos gerais como o FADEB, o MADEB, o NAADEB, o CADEB, o DIVADEB, o NEMADEB, DEMADEB, que hoje reúne milhares de pessoas em suas festividades, marcando o calendário evangélico com grandes eventos de repercussão nacional. Um dos eventos mais importantes para a ADEB é o Batismo Geral, que ocorre sempre no mês de junho, onde uma média de 1.000 candidatos descem às águas todos os anos. A ADEB atualmente vem desenvolvendo várias frentes de trabalho para a obra do Senhor, destacando-se
o curso intensivo para o Ministério de Evangelização Infantil, CIMEI. Os cursos de aperfeiçoamento, capacitação e de formação oferecidos pelo Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília, IBADEB. E as conferências missionárias realizadas pela Secretaria de Missão da Assembleia de Deus de Brasília, SEMADEB, reunindo missionários enviados de diversos pontos do Brasil e do mundo. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Hoje é para todos nós adebianos um dia muito especial, pois estamos comemorando 61 anos de existência da nossa igreja. E eu quero louvar a Deus pela vida de cada obreiro, iniciando aqui pela nossa diretoria e pastores e dirigentes de congregações, líderes gerais de departamento. Quero louvar a Deus também pela minha família, que tem me apoiado, me ajudado nesses 32 anos que aqui estou, e render as minhas homenagens aos nossos pioneiros, pessoas que muitas delas viram esse trabalho nascer e estão conosco até hoje. Alguns já foram promovidos para a glória, mas outros ainda permanecem conosco. E essas pessoas são para nós exemplo de fidelidade, de perseverança, de forma que nesse dia vocês são homenageados por nós. Então Deus abençoe vocês, Deus continue dando vitória e graça a cada um de vocês. Mas eu quero ler a segunda parte do versículo 38 do capítulo 4 de João, que diz assim: outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Para mim, em especial, é motivo de muita alegria, porque aprove o Senhor, na sua grande e infinita misericórdia, me colocar na presidência dessa igreja. E como diz o texto, Jesus falando, outros trabalharam, ou seja, outros iniciaram esse trabalho com oração, com jejum, com lágrimas. E pela graça de Deus, há 32 anos passados, o Senhor me colocou para dar continuidade a esta obra. E graças a Deus, nesses 32 anos, eu tenho visto a mão de Deus estendida sobre a minha vida e sobre esta igreja. São muitos milagres, muitas maravilhas, muitas conquistas, como os irmãos bem viram aí no vídeo, contando a história da nossa igreja. Então nós estamos aqui, meus irmãos filhos, alegres, felizes, para dar continuidade a essa bonita história, porque eu creio que muito breve Jesus está voltando e nós vamos ser arrebatados para o céu, mas a história da ADEB está sendo escrita nesse tempo para a glória do nome dele. Que Deus abençoe a todos os nossos adebianos. Parabéns, ADEB, parabéns a todos os membros da nossa igreja, crianças, adolescentes, jovens, irmãs, irmãos, todos nós estamos felizes e vamos tributar a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deus abençoe a todos.